Nós não vamos ler o mesmo versículo da campanha, vamos começar outra quinta-feira, e no Salmo número 51, tá? Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão. Apaga as minhas angústias, a minha rebeldia. Livra-me de todas as minhas culpas, purifica-me dos meus pecados, pois reconheço a minha rebeldia. Do pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti, e fiz o que os meus olhos, e fiz o que é mal aos teus olhos. E por isso tenha razão no que ele diz. E o justo que em julgamento contra mim. Amém, querido? Amém. Vamos orar a Deus. Amém. Filho, vem fazer essa oração. Glória a Deus. Vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, Senhor Criador dos céus e da terra. Nesta noite, ó Deus, nós te glorificamos, bendizemos, ó Deus, por todos os teus benefícios, Senhor, que o Senhor tem, Senhor, feito pela nossa vida. Nos cobre com o teu sangue, ó Deus, por esta campanha que o Senhor nos deste e foi hoje, meu Senhor, está aberto, meu Senhor, para contarmos as bênçãos do Senhor. Pois a bênção do Senhor, ela tem, meu Senhor amado, acompanhado o teu povo. Fique conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Livro de devoção da Maria Cristo, Pai do Senhor, amém? Do tamanho
Glória ao Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Dá uma outra, dá uma outra, Senhor. Obrigado. Só o Senhor aqui. Obrigado. Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Descanso em ti.
ouvir o ciclo de oração agora do Senhor, Glória a Deus. está conosco Denis, que já é de casa, Manu, esse casal aí, eu amo muito eles, mas eu creio que é bênção de Deus aqui conosco também, tá bom? Vamos receber com bem-vindo? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Espírito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem sempre uma resposta para tudo e para todos, através de um silêncio, na expressão de um sentimento. Surpreende a nós com seus modos de agir, quando o perdão aquele que o seu filho comanda. Filho amado, as mulheres querem dar a luz, mas a então Jesus veio.
Glória. Grupo Ágape, cumprimenta a igreja do Pai do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória. Aleluia.
de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, para o povo cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais outra vida, não haverá nenhum calor. Verei os olhos de Jesus, te tocarei, seu poder não haverá mais noite ali, não haverá nenhum calor. Verei os olhos de Jesus, te tocarei, seu poder. As nações andarão em sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro, de jaspe seu muro, além do rio azul. Tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul. Agradeço a oportunidade. Como hoje é um culto de agradecimento, tem alguém que queira contar a bênção, agradecer a Deus por essa campanha? Tem alguém? Ninguém recebeu nada? Nem um pouquinho? Será? Talvez não tá. Você nem sabe um testemunho. Pode vir, um testemunho como elevado. Hoje teve um moço na minha casa, pego para a igreja e olho por ele. Hoje Deus me deu uma palavra pesada para falar naquele rapaz. Deus falou para mim, diga para ele, ele é o escolhido meu. E eu não vou desistir dele. Nem que eu salvo ele e mato, mas eu levo ele. Eu falei para ele, se prepara. Ou você vem para o plano de Deus, que eu te conheço mais de 20 anos. E essa vida sua aí que você está levando, não brinca não. Ele está no olho de você vai para a eternidade. Aí você vai com Cristo. Você vai com Cristo, mas você vai.
fazia um trabalho ali na cadeia, 2 minutinhos. Eu fazia um trabalho na cadeia, eu fiz 7 anos. Eu ficava preso das 2 da tarde às 5 da tarde ali na cadeia. Sinto muita saudade, amado. Sinto muita saudade. Ganhei muitas aulas ali para Jesus. Não estão aqui, mas esse dia uma pessoa ligou: o senhor é o pastor Francisco, que ia na cadeia? Eu disse: o senhor é meu pai na fé. Hoje, pela misericórdia de Deus, sou pastor. No início eu falava: o senhor me ganhou lá dentro. E eu fui ver o rapaz lá, e era o que tinha ganhado para Jesus. E ali tinha 4 jovens. Um era o sobrinho da irmã Vitalina, o outro era o Luca Peixe, lá de Cosmorama, filho do vereador. O outro era o filho da Claudete, amigo da Danilda. E o outro era o filho do pastor da Assembleia de Deus. Tudo desviado lá dentro da cadeia. E Deus me mostrou. Cheguei na última cela, estava o Luca. Pensa num rapaz bonito, né? Pensa num rapaz numa posição, família boa, e ele lá como um leão lá dentro. Deus disse: liga para ele. Ele está tendo uma chance hoje. Se ele não aceitar, ele desce a sepultura. Eu falei para ele, ele se assustou. Saiu dali, procurou Jesus? Não. Mataram ele desde o canavial até hoje ninguém sabe quem foi que matou. O Enéas, que era filho do pastor, desviado, Deus disse: liga para ele desce a sepultura. Eu falei: Enéas, não, pastor, eu vou voltar para Jesus, vou para a igreja. Eu digo: corra, que você vai morrer. Saiu em 7 dias que ele estava solto. Ele foi para a igreja? Não. Acharam ele morto, apaulado dentro da casa dele. Até hoje ninguém sabe quem matou. Mas ele ouviu. O Douglas, que era sobrinho da irmã, ele: Douglas, você vai descer a sepultura se você não voltar para Cristo. Não, pastor, eu vou voltar. Saiu da cadeia, voltou para Cristo. Foi num bar ali perto da Cia Fé, meteu a faca, morreu esfaqueado. O índio, que era o filho da Claudete, Deus disse: liga para ele que eu estou dando uma chance, uma oportunidade. Eu falei para ele, perguntei se eles queriam Jesus. Não, nós vamos quando nós sair. Eu disse: você vai descer a sepultura que Deus me mostra. Deus está te mostrando para tirar você da sepultura. O índio de Jesus? Não. Pensa no menino Martão. Estava um dia na casa dela, a Claudete estava conversando com ele, com o filho, que ela é madrasta, né? Falou: mãe, a mãe não vai querer você mais aqui. Eu estou vendo a hora de você morrer a qualquer momento, e eu não vou suportar essa dor. Bateu lá no portão e foi atender. Quando ele chegou lá, ele disse: quem é o cara que foi? Pá, um tiro na testa, ele correu, morreu nos braços da Claudete. Deus dá chance. E hoje eu falei com aquele rapaz. Eu falei: corra para Jesus. Você é um escolhido. E quando Deus quis uma pessoa, nada, é igual um peixe grande. Vai ali no rio, joga o anzol, pega um pirarucu ali para ver se você raça ele uma vez. Não, você vai soltando, vai dando linha. E depois você vai trazendo ele cansado. Assim Deus faz com a pessoa. Quando a pessoa não quer, ele morre. Eu quero te dizer: Deus não vai perder o seu povo de maneira nenhuma. Deus não vai perder. E aquele moço saiu bem assustado, com os olhos regalados, e corra logo. Não dê muito tempo não, porque às vezes você vai querer e não consegue. Porque Deus vai te fisgar. Vai. E se você brincar, Ele vai tirar você, para você não te perder. Deus não perde nós, amado. Deus não perde. Ele dá a chance, mas não quer vir, e nós viemos da outra maneira. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Antes eu queria deixar um versículo aqui de Jó 12:10. Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Ouve,
não experimente as palavras, como língua experimente como comida. Segunda-feira, eu não consegui dormir de domingo para segunda. Ainda falei para o Luciano, acordei quase 3h30 da manhã e até agora nada. E às vezes o corpo da gente não deixa nem a gente levantar de preguiça, né? Mas Deus, eu clamando, mesmo assim deitado, eu estava clamando, mas eu falo assim, da maneira que Deus às vezes pede para a gente. Eu falo assim, muitas vezes eu venho na oração da madrugada, não tenho nem assim o que expressar para Deus, como Deus é tão importante. Mas eu deito ali, eu sinto que eu deitei no colo dele, e ele só faz um carinho, e você sente tudo que você poderia expressar. É que nem um dia eu falei para a Ana, às vezes a gente não precisa falar. É só colocar o joelho no chão, abaixar a cabeça, e ele já sente, você vai sentir tudo que ele tem para te falar. E segunda-feira eu voltei, vim na hora do meu almoço. Olha que eu estava voltando a trabalhar, eu pego a rodovia. Eu entrei na rodovia e ali perto da Burita, agora você não pode ultrapassar para lá, né? Você pegou a faixa de ultrapassagem, você tem que ir até mais para frente para depois voltar na mão direita. E eu tinha pegado lá embaixo já para a faixa de ultrapassagem e eu de bis. Mas como não tinha ninguém, estava um caminhão indo devagar assim, eu fui. Chegando lá na frente, eu fui ultrapassar o caminhão que eu olhei pelo meu retrovisor, que estava vindo um carro, 30 horas. Eu falei, vou ultrapassar o caminhão, entro na frente e deixo a ultrapassagem para ele. Eu estava sempre 15 já. O caminhão veio para minha mão. Ele entrou nela. Não tinha como eu parar uma vez. A única coisa que eu pensei foi ficar naquela viatura. Deus foi assim. Eu falo assim, foi tão extraordinário que era tipo um trem. Aquele caminhão era muito grande. É aqueles caminhos enormes. Do jeito que ele tacou, eu só não tinha uma buzina. Tentei brincar, mas tacando já. A minha bis para aquela minha. Eu falei, do jeito que eu estava lá, assim, encostando na minha dele. Ele fez um. Eu só vi que a hora que ele fez o L, eu meti a mão na buzina, ele voltou. A hora que eu percebi, a minha bis estava parada. Não tem como você parar uma bis em centro bis. E um carro que estava atrás de mim. O homem estava com a mão na cabeça, encostado na minha bis. Não tem como aquilo ter acontecido. Domingo nós comentamos no estudo bíblico que hoje nós não vemos milagre. Milagre existe quando você não percebe. Mas o milagre existe quando você não consegue nem acreditar que ele aconteceu. Quando ele voltou, eu segui em frente, eu só acelerei a luz de novo. A hora que o carro estava atrás de mim, ultrapassou, era um porão. Falei, meu Deus, o que aconteceu? Eu cheguei na firma, me deu ânsia de vômito. Eu não sabia o que tinha acontecido daquele dia. Naquela hora, eu não sabia o que tinha acontecido. Eu fiquei o dia inteiro chorando. Porque não tinha como eu parar naquela bis. Porque a bis, ela, se você brincar com tudo, aqui dentro da cidade mesmo, você tem rápido. Imagina você numa rodovia, numa velocidade dessa. Também tenho que agradecer a Deus, falar a Deus. O Senhor que cuida da nossa vida. Porque acidente acontece, mas quando Ele não quer que aconteça, Ele para qualquer coisa. E o mais incrível de tudo, que aquilo lá
ninguém na frente do caminhão. Não tinha ninguém na frente do caminhão para ele ter tacado para o meu lado. Então eu falo assim, foi um livramento de uma armadilha que foi feita na minha frente. E Deus estava me avisando na madrugada já. Então ele é perfeito. Quando Deus começa a te avisar, vocês prestem atenção, porque ele é perfeito. Nos mínimos detalhes, ele vai te avisar. Você só tem que prestar atenção e entregar sempre nas mãos. Glória a Deus. Você já acordou à noite e o sono foi embora? Quem já aconteceu isso? É Deus mandando se levantar. É Deus dizendo, levanta, fala comigo. Aí nós não damos ouvido. Aí vem algo e nos atrapalha. Nada. Dormir é bom. Mas dormir demais não é bom não. Eu tenho uma vida assim muito alicerçada. Não, eu não tenho medo de levantar qualquer hora da noite. Eu estava no consultório do médico, ali em Rio Preto, e eu estava na cadeira de idoso. Aí uma senhorinha sentou aqui, até procurando, eu estava em pé. E eu falei, ó, senta aqui, eu vou para aquela cadeira aqui, nós somos idosos mesmo. O marido dela falou, somos idosos. Eu falei, não, eu falei, por quê? Falou, 54 anos, não é idoso. E é o que você tem. Eu falei, obrigado pelos 54 anos. Você não tem 54 anos, eu tenho 74. Ele falou, parabéns. Porque eu te dava 54 anos para você. Irmão, mantenha o teu contato com Deus. Mantenha, amado. Sabe o que ele diz? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes. O mundo não sabe. O mundo não entende. Nós somos voluntários, mas hoje o feriado e amanhã já muita gente some da igreja, né? Se afasta como se a igreja. Sabe o que Deus me falou aqui? Quando eu cheguei, tem muitas pessoas por causa de 10, 20 reais que vai entrar no seu salário porque ele perde um culto. Não sabendo ele que aquilo pode até frutificar ele. Mas a Bíblia diz, buscai antes o primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. E as coisas vão ser acrescentadas. Como está a sua vida com Cristo? Como é testemunho, voltando com o abrir trabalho em América do Campo, a cada 15 dias fazer um culto na casa do Alfredo. Hoje ele é pastor no Japão. Olha que privilégio. Tem um filho pastor lá no Japão. O mulher dele é japonês, foi embora, decidiu que ele fazer um batismo lá. E eu digo, olha que prazer, eu tive o privilégio de ganhar essa aula para Cristo. E está lá no Japão, pregando a palavra. E eu cheguei lá no Afran, quando eu comecei o culto, que eu fechei os olhos de um rapaz. Eu fechei os olhos, eu vi uma cova fechada e outra aberta. Eu disse, Deus, o que significa isso? Aí o Senhor disse, diga para ele que uma cova eu fechei, porque eu queria dar essa oportunidade a ele hoje. E tem essa aberta esperando ele. Se ele me aceitar hoje, eu fecho essa cova. Se ele não me aceitar, ele entra nela. E eu falei para ele, ele começou a chorar e disse, moço, eu sofri um acidente tem 6 meses, o meu carro foi para o ferro velho.
Eu liguei, irmão, Deus está te dando uma chance. Ele falou, não. Daqui a 15 dias eu volto no culto e vou firmar. Eu não vi a hora chegar 15 dias para eu estar lá para eu dar um abraço nele. Cheguei lá. Ele não apareceu. Me deu uma tristeza tão grande, mas tão grande. Aí Deus falou comigo assim, não te preocupa. Você avisou que eu mandei falar com ele. A responsabilidade dele agora é dele. Irmão, quando eu terminei o culto, eu falei para o Mel, viu o rapaz? Não veio. Eu falei, vi, Deus queria dar um livramento. Quando foi sábado à noite, ele com os colegas, o carro entrou na água, o caixão teve que pagar. Eu não sabia, quando chegou domingo, que eles vinham no culto aqui, e eles chegaram um pouco atrasados e eles disseram, pastor, porque nós fomos no velório, e o velório foi muito atardecendo. Eu digo, daquele moço, ele foi daquele moço. Irmão, Deus dá a oportunidade, é nós que rejeitamos. Que prazer a tua fé, que alegria você tem de servir a Deus, amado. Você tem prazer de ser o que você é em Cristo? Tem. Se não tiver, procura, porque não vai contando. Esse grande livramento poderia estar sepultado. Mas Deus deu mais uma oportunidade para nós vigiar. Vocês ouviram o culto de domingo à noite, que Deus usou a Fernanda, aquela palavra lá? Foi uma palavra bem explicativa. Toma cuidado com a rodovia, toma cuidado com aquilo que você faz incorreto. Se é para andar 40 quilômetros, não anda 45. Se é para andar 80, não anda 90. Se é para andar só 90, não anda 120, amado. Você está atrasado? Quer deixar de ser atrasado? Sai mais cedo de casa. Nós temos um defeito. Daqui dá tempo de chegar e vai na carreira, naquele sufoco, acontece essas coisas. Sai uma meia hora antes, irmão. Sai uma meia hora antes, chega lá, espera, dá o teu horário. E é isso que Deus quer. Mais uma oportunidade, tem mais alguém que queira contar uma vez? Então vem de podemos? Quer dar uma saudaçãozinha de hoje? Quer? Sim, filho de Deus, tá bom? Depois você vem, tá? Eu saúdo a igreja na paz do Senhor, amém? Eu falei isso para o pastor falar. Tem mais alguém? Aí eu vou. Irmãos, eu estou vivendo o cumprimento de uma promessa de 21 anos. 21 anos atrás, o Senhor tem uma promessa comigo e a gente não entende, a gente quer entender, só que não vai entender enquanto não se cumprir. Então a gente começa a padecer, porque vem a ansiedade, né, Lia? Vem muita coisa, a gente fica ansioso, mas não adianta. Como disse o De Paulo, não adianta fazer chantagem com o Senhor, pois não funciona. E Deus, os irmãos, a maioria da igreja sabe que eu sou alérgica. E nesse período de alergia, eu tenho pagado um alto preço. E Deus pôs para mim limpar a casa do Senhor. Irmãos, pensa numa alegria quando Deus manda eu limpar a casa do Senhor. Eu esqueço do dia, eu passo até a noite. Muitos perguntam, o que aquela irmã faz tanto da igreja? Para de ser curioso, vai orar por mim, para Deus me curar. Porque se Ele não me curar, Ele continua sendo Deus e eu continuo vindo limpar a igreja do mesmo jeito. Porque para a honra e glória do Senhor, Deus tem trabalhado na minha saúde. Pois bem, e a minha casa é lá na Pacaembu, todo mundo sabe que se você entra na Rivaldo Fonseca, de uma ponta a outra, todas elas têm muro, menos a minha. E o inimigo, irmão, ele é furioso. E alguém passava e dizia assim, a casa da irmã não tem muro, né? E aí quando a gente está no dia mal, Danúbia, aí às vezes o inimigo lança aquela seta. E eu falei, meu Deus, toda a casa aqui eu ficava olhando lá para Rivaldo Fonseca, até o final que
termina ali na Adriele, né, a minha rua, eu digo, Senhor, quando que eu vou, Senhor, ter esse muro? Deus, antes de construir na frente, Deus me deu atrás. Deus me deu uma sombra. Ele falou, vou eu te dar uma sombra. E assim Deus deu a sombra. E através da sombra que o Senhor me deu na parte de trás, eu fiquei toda feliz. Mas faltava na frente. E Deus disse para mim, quando você for fazer a frente, se você crer, você tem que obedecer o que Deus lhe diz. Se chegar alguma coisa antes, sem ser aquilo que Deus lhe diz e você for, aí quem vai pagar o preço é você. Porque ontem Deus falava assim para mim, eu dei a promessa para Abraão. Eu não disse para ele, não disse para Sara, que eu ia dar para eles a promessa. Eu dei o nome da criança. O nome da criança é Isaac. Porém, Sara, ela confiou nela. Ela já passava o tempo, não tinha como nela ela gerar. Só que não é sobre nós, é sobre Ele. Quando Ele promete, Ele cumpre. E aí a nossa impaciência começa a sair fora da rota, porque nós começamos a culpar quem? Quem trouxe o recado de Deus para nós. Não se cumpriu, não é de Deus. Mas eu nunca vi, como diz a palavra, um justo desamparado e nem a descendência dele mendigar o pão. Eu tenho certeza que eu não saí lá do Nordeste, deixei minha casa lá, com tudo pronto e fui para cá fazer a obra, e o Senhor não ia fazer algo, porque Ele disse, quando tu for fazer a frente, o portão que tu vai pôr é um portão para 2 carros. Eu digo, glória, que não tem nenhum. Irmãos, e começou a vir. E eu disse, meu Deus, eu tenho que ter essa grade. Porque vão dizer, que mulher orgulhosa é essa? A gente pensa nas pessoas. Se aquela mulher do fluxo de sangue tivesse pensado na multidão, Deus não teria curado ela. Jesus não teria. Porque a multidão impede. Ela paralisa o teu sonho. Então não deixa. Se Deus lhe prometeu, espera. Porque se você esperar no Senhor, as tuas forças serão renovadas e a promessa de Deus ela vai se cumprir. Só que tem um tempo. Não é do nosso jeito. Já está com mais de 6 anos que eu estou ali. E nada. Mas para a honra e glória do Senhor. Terça-feira começou a obra. Glória a Deus. E eu quero dizer para a igreja, está do jeitinho que Jesus falou, sem tirar 1 centímetro. É para a minha glória? Não, é para a glória dele. Então você que tem a promessa e chega e conta para alguém, aguenta. Porque alguém vai chegar para você e vai tentar desconectar você, a você não acreditar naquilo que o Senhor falou para você. E eu falando com a irmã, e Deus falava assim para mim, eu dei o sinal para Abraão, eu dei o sinal para Sara, porém Abraão deu ouvido à sua mulher, porque Deus já tinha falado, e ela deu um jeitinho. Diga para mim o quanto que essa mulher sofreu. Porque chegou uma hora que ela falou assim, manda essa mulher embora. E Abraão teve que mandar. E Deus falava assim para mim, eu dei um sinal. E quando Deus dá um sinal para nós, qual é o sinal que nós damos para Deus? Nós cremos naquilo que Ele fala? Nós cremos. Porque tem promessa que faz mais de 20 anos. Ainda não se cumpriu. Porque não é tempo. Deus, Ele nos prova. Ele prova a nossa fé, mas também Ele nos aprova. E tudo que o Senhor me prometeu nessa cidade, para a honra e glória do Senhor, vai se cumprir. Porque eu sei que foi Ele que me trouxe. Eu não tenho dúvida. E foi o Senhor que me trouxe com a minha família, lá no Nordeste para cá. Nem que fosse para limpar a igreja, mas Ele trouxe. Ele trouxe. E foi muito além de limpar a igreja que Ele nos exaltou. Né? Nos deu. As minhas filhas vieram. A Rebeca veio praticamente com 12 anos. Hoje já é casada. Beatriz também. Já sou vovó. Então Deus, Ele vai cumprir
cumprindo. Não precisa você e eu dar jeitinho nenhum, porque Ele sabe que no tempo certo nós vamos receber. É só nós ficar na posição, crendo. O sinal que Deus dá é claro. Ele disse para Sara que ela ia gerar. Ele disse o nome da promessa. E Ele disse o nome da promessa para quando foi dar o jeitinho. Ele falou, ó, põe o nome dele. Não, ele disse. E quando você vai ler a palavra, você vai ver Isaac, o prometido, a promessa. Então não dê jeitinho naquilo que o Senhor vai fazer. Porque eu sou a prova viva disso. Deus falou para mim e eu acreditei. Até comentei com algumas irmãs. Para mim é impossível. Porque quando eu fui contar para alguém que tinha menos fé do que eu, falou assim, imagina, é muito caro. Eu disse, mas o meu pai, ele é muito rico. Glória a Deus. Ele que prometeu para mim, não foi eu que disse que eu ia ter, porque por mim estava lá outra coisa. Mas ele falou e vai se cumprir. Para a honra e glória do nome do seu. Ah, irmã, eu não testemunhava isso, eu testemunho. Porque Deus falou comigo, fala daquilo que eu estou fazendo. Porque quando concluir tudo, aí eu vou fazer um culto de agradecimento a Deus. E aí vocês vão ver o que o Senhor está fazendo. Então não se desespere. Se a promessa está distante daquilo, da realidade do que Deus falou, você pode ter certeza que no tempo certo a promessa vai chegar. Você não vai ter danos como Sara teve com Agar, se você ouvir a voz do Senhor e não endurecer o teu coração. E crê, porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E digo para você, eu estou crendo e sei que Ele vai fazer tudo no tempo dele. E eu só glorifico ao Senhor. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Como vai ser uma pensão, Deus falando, pode vir dentro. Deixa Deus usar aqui, pode vir tranquilo. Você vai volver para casa do Senhor com essa luta. Cumprimento a igreja da São Jesus. Meu nome é Denis, igual o pastor falou, né? A minha esposa, Manuela. Eu sou casado há 6 anos e antes da gente se conhecer, eu era de Minas Gerais, uma cidade chamada Turama, onde eu não conheci, que nem é pertinho. E antes de conhecer minha esposa, eu vivia assim uma vida sem sentido. Eu vivia um dia após o outro. Eu era tudo atrapalhado, não queria nada com nada, tanto que quando eu fui morar com a minha esposa, a gente foi ficar junto, eu já tinha 28 anos. Eu comecei a namorar, a minha esposa é advogada, formada, família boa, eu fui morar com a minha esposa, eu não tinha nem terminado a escola ainda. E nisso, ele morava na casa da minha mãe num quartinho no fundo, atrapalhando a vida da minha mãe, porque a minha vida não dava certo, não queria nada com nada, só queria bagunçar, ficar na rua, fazer bagunça. Deus tocou em mim e falou para mim que ele tinha coisa comigo, na minha vida. Eu não entendi nada das coisas de Deus, mas um dia eu resolvi ouvir Deus falar. Fiquei quietinho no canto, orei, Deus me acordou na madrugada. E quando eu abri a Bíblia, eu bem cruzão assim, não sabia nada, né? Mas eu fui seguindo passo a passo, vendo o que eu ia fazer. Abri a Bíblia e Deus falou para mim assim na palavra. Gênesis 12, te arrancarei da sua terra, eu trabalhei em terra, eu trabalhei em uma terra, fui na de mel, vida emocionada, porque aconteceu certinho. E conheci a minha esposa, o pai dela foi para a minha cidade para trabalhar, a trabalho, e eu também conheci ela. A gente viu a Bíblia, primeiramente, nos conhecemos, na sequência a gente começou a namorar, se apresentamos com as famílias, e nisso ela ficou comigo. Aí a gente se conheceu melhor, resolvemos ficar juntos e nos casamos. Um casamento simples, mas nos casamos. E na sequência ela começou a falar assim, vamos ajudar você, vamos focar em você. Você precisa dar um passo na sua vida, né?
E minha esposa sempre foi muito simples, apesar dela ter superior, se formar, ela foi muito simples. Me ajudou bastante. Ela me ajudou, a gente veio para o doutorado, eu comecei a trabalhar aqui, ela me ajudou a terminar a escola. Eu me formei na escola aqui, fiz o EJA. Na sequência, ela falou: vamos parar por aí não. E nisso, eu já tinha deixado aquele meu jeito uns anos para trás, comecei na igreja, mudar a minha aparência, que eu era muito mundano mesmo, gostava de roupa toda rasgada, minha calça mudava assim, muito cabeludo, bem esquisitão. Eu era bem esquisitão mesmo, falava esquisitão. Deus me mudando, hoje eu sou. Aleluia. A gente foi para a presença de Deus e ele falou para mim, Deus falou para mim, que ele ia gerar através de mim, né? Bastante, né? De pessoas, bastante gente. Aí, minha esposa, nisso era estéril. Ela era, não conseguia gerar. Falei, vamos orar. A gente queria ter a nossa descendência, né? Que Deus prometeu. Oramos, fizemos uma campanha de ano por 2 anos. Veio meu filho e a gente colocou o nome dele de Samuel Davi. E na palavra Samuel, no Gil Davi, a gente colocou Samuel Davi. É nosso filho e da promessa, 2 anos de campanha. Aí, passado mais um tempo, Deus abençoou a gente com mais um filho, né? A descendência que ele me prometeu está vindo ali, né? Meu filho, mais um filho. A minha esposa está grávida, meu próximo filho vai se chamar José Miguel. Hoje, eu sou formado em gastronomia, sou chefe de cozinha. Glória a Deus. Minha segunda dificuldade. Tenho minha casa própria, meu carro próprio, tudo aqui nessa cidade. Deus me tirou de lá, não tinha nada. Praticamente, aos olhos do eu não era ninguém, mas aos olhos de Deus, né? Glória a Deus. Aleluia. A gente tinha começado uma vida na presença de Deus no ministério aqui, que vem nos abençoando bastante. Só que tudo na nossa vida, como a gente falou do pastor, em propósitos. A gente fez um propósito e a gente percebeu que o nosso propósito nesse ministério que a gente saiu já encerrou. A gente não consegue mais nada nesse ministério. Com Deus a gente consegue tudo, mas tem os ministérios, né? A gente orando em casa, a gente até já ficou 2 meses sem tomar Santa Ceia por não estar no ministério. Aí minha esposa falou assim: o melhor lugar para a gente ir, que Deus falou em oração com os navigados, vamos dar uma vida. Glória a A gente Deus. veio no domingo passado, e aquela moça pregou aqui, tudo que ela pregou foi para mim. Ela pregou para mim. Porque eu estava daquela forma assim, sabe? Aí eu falei: não, a partir de agora a gente vai na igreja. Meu filho, ele ficou encantado, ele só falava: vamos lá. Ele tem 3 anos. Vamos na igreja. Eu falei: então tá. Aí eu falei: professor, então vamos novamente. Vamos, que Deus está falando que o novo propósito na presença de Deus no ministério é aqui. E a gente está fazendo esse propósito e levando para o pastor que a gente vai iniciar como membro novamente na igreja. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. A Manu já tem um início na vida no programa, né? Ela foi vinculada, veio para cá, conheci eles há muito tempo. E daí, Deus, parabéns, Deus abençoe sua vida. Que ainda você não viu o quarto do que Deus vai fazer na vida de vocês, tá bom? A Bebê pediu para fazer um louvor, vamos enviar. Depois não vamos falar isso. E quando a Júlia estava dando testemunho dela, eu pensei: nossa, esse louvor se encaixa, né? Aí pedi para o pastor a oportunidade, aí o irmão veio, deu testemunho, bate certinho com o louvor que eu estava pensando. Eu falei: então é de Deus mesmo. Glória a Deus.
dizer, o outro foi falado aqui, quem tem promessa não morre. Entenda, viu, amado? Quem tem promessa não morre antes de cumprir a promessa. Ah, não vou morrer porque quem tem promessa não morre. Não fez isso. Não morre antes de cumprir a promessa. Eu tive promessa na minha vida que se cumpriu por 10 anos. Mas eu nunca perdi a esperança. Manu quer falar um pouquinho? Hoje não, né? Quando você quiser colocar uma vez, tá? Fique à vontade, viu? Estamos aqui para nos orientar. Irmão, a campanha que nós vamos fazer a partir de quinta-feira está escrito lá em 2 Crônica. Ninguém nota para mim, tá? 2 Crônica, capítulo 7 e 14. Vai ser o tema da nossa campanha. E o tema é: Deus promete responder. Até hoje eu estava assim pensando aí, Júlia vem, o Deus vem, Deus está pronto. A campanha entenda isso. Deus promete responder. Pode estar tranquilo, tá bom? Ele promete responder. Doutor aí, Adelino, aí você bota quinta-feira a data do mês, tá? E para nós meditarmos um pouco. E Crônica, capítulo 7, versículo 14. Nós não vamos falar hoje nessa campanha que nós estamos realizando. Nós vamos começar quinta-feira que vem. E a campanha que nós tivemos aqui, qual foi o tema? Qual foi o tema, igreja? Como? Lidar com a culpa. Lidar com a culpa. Tá? Foi baseado no Salmo 51, quando Davi pecou. Tá? Encontrei uma moça ali no hospital e ela está afastada. E ela disse: pastor, eu estive conversando com a pessoa que estou vivendo dele, e ele disse: não adianta mais ir para a igreja, porque nós estamos em pecado. E filha, a igreja é lugar de pessoas imperfeitas. Você tem que ir para a igreja para Deus perdoar vocês e vocês continuar na vida espiritual. E eu quero dizer já rapidamente, estou gostando do culto, está silêncio, mas eu estou gostando dos testemunhos que nós ouvimos, né? Aqui diz assim, o que acontece se não lidar com a culpa? Tem pessoas aí desorientadas, sem saber lidar. Para um pouco, amado, cresce, entende, e Deus vai te dar a orientação. Os perversos, amado, porém não são, porém são como o mar agitado. Os perversos é agitado demais, amado. Você pode ver, eles não têm paz. Porque o que eles têm são agitação. Mas nós, como somos cristãos, nós sabemos lidar com aquilo a qual Deus tem nos orientado para nós se encontrar com Ele. São como um mar agitado que nunca se aquieta e revolve lama e sujeira sem parar. Para os perversos não há paz. Para os perversos, mas para o cristão há paz. No meio de toda tempestade, a paz. O nosso problema é que nós erramos e não queremos assumir o nosso erro. Se nós assumirmos o nosso erro, os nossos atos, você pode estar tranquilo, continua na tua posição. Porque o Deus que te prometeu não vai deixar você morrer no deserto. Davi fez isso. Quando Davi pecou, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas quando ele caiu na lida,
Ele desejou até que o marido da mulher fosse morto, mandou ele para a guerra, para ele morrer. E alguém chegou onde estava Davi e disse: Davi, se alguém tiver uma ovelha e tal, e foi fazendo uma parábola, e se alguém procurar destruir essa ovelha, o que essa pessoa tem que acontecer com ele? Davi disse: tem que matar. Essa pessoa é digna de morte. E quem era essa pessoa? Davi. São isso que nós às vezes não reconhecemos, amado. O moço disse: então, é você. Você vai ter que morrer. Foi onde ele prostrou. Ele caiu e disse: Senhor, tenha misericórdia de mim, perdoa os meus pecados. Amado, quando você realmente é perdoado, falei hoje para o rapaz, Deus ama o pecador, mas Ele não permite o pecado. Hoje eu falei no velório ali também, a esse respeito. Deus ama o pecador, mas o pecado Ele não aceita. Estava ali só eu e a família que vem aqui na igreja. Até eu fui puxar um hino para louvar lá, eu disse: Deus, me dê graça aqui. Eu falei: moço, pô, você me desculpa, eu não tenho uma voz bonita, mas eu vou cantar aqui. Depois eu vi aquele povo me abraçando. Obrigado pela palavra, pelo consolo que o Senhor trouxe para nós. E aqui nós estamos, querido. Então são assim. Mas quando nós temos essa determinação de nos orientar, eu sempre pergunto: quem nunca errou, amado? Quem nunca pecou aí? Se tiver uma pessoa em qualquer lugar, se eu nunca pequei, eu vou jogar essa pessoa no meu ombro. Eu vou levar ele lá em Fernandópolis, de pé. Sabe o que eu digo que eu vou levar? Porque não vai acontecer. Eu não vou encontrar essa pessoa. Só uma pessoa que nunca pecou foi Jesus Cristo. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre ele as nossas pisaduras. E por essa palavra nós fomos curados e sarados. É por isso que ele diz: venha como está, mas não permaneça do mesmo jeito. Porque quem vem para Jesus, amado, tem mudança. Se não tiver, aí o tema da campanha que nós vamos fazer aqui na quinta-feira é muito importante, amado. E Deus afirmou, né? Aqui, como nós falamos, Deus promete responder. Aí ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu abrirei o céu e responderei a sua oração. Mas se você se humilhar, sabe o que é o nosso erro? É que nós erramos e achamos que somos nós. Para que eu me humilhar aos homens? Eu já me humilhei para Deus. Eu já falei para ele: mas será que você se humilhou mesmo? Será que você se livrou do problema? Ou esse problema está acumulado? Davi se livrou. Além dele se livrar, ele publicou a todo mundo da liberdade que Deus fez dele. Então vamos aprender a lidar com as nossas culpas, com os nossos problemas. É só errar e reconhecer. Eu errei. Eu falo para todo mundo: se um dia que debaixo do sangue de Jesus Cristo, Ele não vai deixar eu cair. Mas se um dia eu cair, eu não deixo ninguém falar. Ninguém vai falar a não ser eu o primeiro. Irmão, até onde eu fui sincero, hoje eu caí. Eu estou aqui, sou capaz de você me perdoar? Pronto, e aí? Quem vai me condenar? Se eu lancei fora de mim os meus atos pecaminosos, ninguém tem direito de me acusar. Ninguém teve direito de acusar Davi. Davi pediu a misericórdia dele e o perdão, e Deus perdoou imediatamente. Só tem um pecado, amado, que uma hora eu vou dar uma explicação aqui, o que é blasfêmia com o Espírito Santo. É porque as horas já estão passando.
Quem peca contra Deus, há perdão. Quem peca contra Jesus, tem perdão. Mas quem blasfema contra o Espírito Santo, não haverá perdão, nem no céu e nem na terra. É o único pecado que não existe perdão. É que hoje a hora já passou, mas qualquer hora eu vou dar uma explicação do que é blasfema contra o Espírito Santo. Sabe o que a Bíblia diz? Meu povo sofre por não conhecer a minha palavra. Se você não conhece a Deus, aí quando você conhece, você encontra qualquer coisa ali, amado. Oh, mas por que você não faz? Rapaz, sabe que isso aí para mim até é bom, mas eu não quero. Mas por quê? Glória a Deus. Sua religião proíbe? Não, eu sou livre. Eu sou livre para correr, eu sou livre para pular, sou livre para gritar, sou livre para aplaudir. Isso para mim não serve. Aí você se rejeita. Não, eu não vou porque a minha religião não permite. Certa feita, a irmã Rita congregava comigo lá em Pomina. E ela catava algodão, subia naqueles carros de pirô, e muitas mulheres trabalhando, catando, ficavam o dia inteiro. E um dia uma irmã da congregação cristã falou: Dona Rita, eu não posso escutar uma música, dá uma vontade de dançar tão grande. Mas é um desejo tão grande. Roupa comprida, copo. Mas dentro dela estava o pecado acumulado. O que a irmã Rita falou para ela? Por que você não dança, minha irmã? A dona Rita, a minha religião não permite. Ela falou: tu já está dançando, né? Para Deus tu já praticou aí, 24 horas. Só falta você chegar lá e cair na gandaia. Vai, aproveita. Irmão, você tem que ser livre. Na base bíblica, não faço porque eu sou livre. Sou livre. Pronto. Quem vai me pegar força para fazer o errado? Eu tenho duas pernas. Se me atuar mesmo, ó, vou correndo e ninguém me alcança. Vocês sabem quem morre? Não é os valentão? Aqueles que são mais valentes, não os que morrem mais rápido. E aqueles que são mais tímidos devem mais, porque eles sabem se defender. Amado, lute até o ponto que você puder. E quando você não conseguir, diga: Deus, lutei até agora, não consigo. Me dê força. E Deus vai dar. Aí ele deu testemunho dele, ó. Glória a Deus. Veio, olha a sabedoria da Manu aí. Não vai se conformar só com isso. Vamos mais além. Olha aí o testemunho. Glória a Deus. O que é isso? A mulher sábia edifica. Você não sabe, amado. Talvez se ela tivesse parado, não tivesse exigido dele que fosse essa posição, ele não tinha chegado onde ele está. Parabéns, Manu. Muito lindo esse testemunho, viu? Que Deus possa usar vocês grandemente. Vocês possam abençoar. Olha o que ele falou. Menino, quantos anos tem? 3. Vamos lá que eu gostei. Por que ele disse que gostou? Porque levaram ele na escolinha, atenderam bem. Tá aí, ó. Hoje eu sei que ele sentiu falta da escolinha. Quando ele chegar em casa, ele vai pensar que não foi para a escolinha. Por isso que nós temos que fazer tudo com amor. E a criança, Marta, você não sabe a sabedoria que tem uma criança. Se coloca em pé. Eu gosto tanto de falar de Jesus que quando eu começo a falar, não dá vontade de parar. Amém? Sábado de madrugada, 3 horas, estou eu aqui. Essa semana eu já posso ajoelhar, tá? Os 2 sábados que eu orei aqui, fui em pé. Agora hoje eu já posso dobrar o meu joelho e pendurar minha cabeça. Trouxe mais. 2. Domingo 2 aceitou. Ontem na tarde também o outro aceitou. Aqui de lado a vizinha que me deu para cá, eu disse: pastor, me coloque como membro da igreja. Sou membro da igreja unida. Glória a Deus. Ela não está no culto aqui hoje porque ela é enfermeira, trabalha à noite.
E esse domingo é porque chegou o meu irmão, que eu fazia tempo que eu não vi, não fui. Mas hoje eu estou aqui. Sabe o que ela fez hoje? Pegou a vassoura, varrendo a frente da igreja toda. Até o vizinho falou assim, ó. A vizinha está limpando tudo. E ela disse, pode deixar, pastor, que eu limpo tudo aí de fora. Uma vez. E é assim, amada, a oração pode muito em seus efeitos. Você está com problema? Conta para Jesus. Mas você tem que liberar. Você tem que ser cheio. Não seja essa pessoa assim, azeda, não, amada. Você vai chupar um limão, você faz com uma careta, né? Mas quando você pega uma laranja doce, ai, que delícia. E assim somos nós, querido. Que fonte jorra de nós? Salgada ou doce? Eu creio que é doce. Amém? Cubra a cabeça. Pai maravilhoso que está no céu, muito obrigado por esse encontro de agradecimento. Dou-te graça pela vida do Denis, pela vida da Manu, do seu filho. Eu dou-te graça, Pai, por as bênçãos na vida dos irmãos que estão aqui. E aqui nós estamos, Pai, porque Deus é fiel em todo o tempo. Entregamos essa campanha, agradecemos por tudo. E quinta-feira, Pai, nós estamos começando outra campanha. E nós vamos sentir a Tua presença sobre as nossas vidas. Senhor, vai ser uma campanha de bênção, de paz. E vamos ver as almas se rendendo aos Teus mãos, aos Teus pés, porque o Senhor veio para buscar os perdidos. Leva-nos em paz e nos guarda na direção do Teu Espírito. Pai, fica conosco e nos guarda em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, que a consolação, que a comunhão do Teu Espírito esteja com o Seu povo, não só hoje, mas para sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, quem impedirá? Tudo eu posso. Amém.